Olá, voltamos para o segundo bloco da nossa entrevista com o doutor Aureliano Nogueira da Costa, que é diretor técnico do Incapé. Aureliano, nós falávamos no bloco anterior a questão da importância da gente voltar o olhar para a natureza e começar a ver onde que nós erramos, né? E aonde que a gente pode acertar, o que que a gente tem que repensar nos costumes, mudanças de hábitos de consumo e até dos nossos alimentos, né? Isso daí resume o grande desafio da ciência, da pesquisa, que é considerar esses fatores ou imitar o que a natureza consegue fazer de forma natural e harmônica. Não é possível você importar uma tecnologia e imaginar que aquele resultado vai ser semelhante naquele ambiente para o qual ela foi desenvolvida. Isso acontece também com relação às espécies, quer seja animal, quer seja vegetal. Por isso que os biomas já são distribuídos considerando todos esses fatores. Quando se desenvolve uma tecnologia, você tem que inseri-la no contexto, mas olhando para a natureza. Porque naquelas espécies, quer seja tropicais, quer seja de clima temperado, subtropical, elas fazem uma seleção natural, porque aquelas espécies convivem num ambiente que tem um regime pluviométrico relativamente bem definido, que tem as estações climáticas secas e chuvosas também bem definidas, e as plantas automaticamente desenvolvem mecanismos de sobrevivência para aqueles ambientes. Quando você começa a fugir muito dessas características naturais, quer seja a adaptação daquelas espécies àquele tipo de solo, quer seja solo mais arenoso ou um solo mais argiloso, as plantas são adaptadas porque o sistema radicular, eles desenvolvem características de resistência a solos mais ácidos, a solos um pouco mais salinos. Então, toda essa riqueza de informação, a natureza já te fornece isso de forma dinâmica, equilibrada e evitando conflitos como hoje nós estamos observando. Dificilmente você vê a extinção de uma floresta nativa por falta d'água, porque automaticamente ela tem aquilo, os mecanismos de controle, de controle, de autodefesa, de reservação de água no solo, aquelas espécies de porte baixo, mediano e alto, elas são selecionadas naturalmente, a exemplo do que a gente vê uma cultura que é conduzida em sombreamento, como o cacau no sistema Cabruca, que ele convive muito bem com a Mata Atlântica. Tem a cobertura do dossel da mata, né? Tem a cobertura do dossel da mata e compara e insere o componente sobrevivência das espécies vegetais e animais. E mais ainda, fornecendo produtos da biodiversidade que garante o homem a conviver muito bem com aquele sistema, inclusive sobrevivendo de forma equilibrada e sustentável. Aureliano, a gente quando veio para cá, nós estamos aqui atrás do Shopping Vitória, numa área muito bonita aqui à beira-mar, um gramado muito bonito, coqueiros, paisagisticamente é uma paisagem agradável principalmente aos padrões de beleza que nós temos atualmente. Entretanto, quando a gente verifica como é que é o consumo de água de um gramado, quer dizer, nós chegamos aqui e nós pegamos cenas de irrigação, né? É um processo considerado normal nas cidades, né? Mas aqui nessa região, que é um aterro, né? Mas nessa região que imperava a restinga e a Mata Atlântica, nós teríamos muito mais êxito se tivesse uma vegetação de restinga aqui, não? Com certeza. Menor consumo de Menor água. consumo de água. A urbanização, a jardinagem, o paisagismo, ele tem que considerar todos esses fatores. Água, solo, planta e temperatura e regime pluviométrico. Esse exemplo que você acabou de citar, ele cria duas condições, dois grandes debates. A hora que você está fornecendo água para molhar a grama. A grama ela tem uma baixa capacidade de retenção do ciclo entre solo e planta, porque ela tem um sistema radicular mais superficial. Então poderíamos estar utilizando espécies da restinga, a
pimenta rosa ou aroeira, outros componentes naturais que sofreria menos impacto e exigiria menos o fornecimento, a suplementação de água por meio desses jatos d'água que colocam muita água em pouco tempo. Então isso termina causando lixiviação, a água não fica retida no sistema solo. Ainda desequilibra. Aí desequilibra. Agora tem o outro componente. Esta água que é utilizada é água de reuso. Então aí vem o componente sustentabilidade, porque você também estaria repondo ela no sistema solo-planta de uma forma eficiente. Mas consideravelmente as grandes decisões, a gestão ela tem que passar por um conhecimento sistêmico. Você não pode tratar os fatores isoladamente. Nós estamos num momento, acho que a gente tem que superar essa ignorância ecológica que existe na sociedade. Parece que, por exemplo, uma paisagem como essa é quase que a paisagem que a gente vê em San Diego, na Califórnia, que a gente vê nos jardins das regiões tropicais, subtropicais do mundo inteiro. Então, parece que há pouca criatividade, inclusive até pelo fato de ser as vegetações, as espécies vegetais das regiões tropicais muito mais atraentes e indicadoras desse ambiente onde nós vivemos, né? Exato, nós temos principalmente na costa do Espírito Santo, em toda a região serrana também, nós temos as bromélias que se adaptam muito bem a essas condições, que causam um efeito urbanismo maravilhoso. Temos tecnologias para, inclusive, no telhado dos edifícios, também fazer com coberturas verdes, que são eficientes no processo de redução da emissão de reflexão do calor e retenção também de água no sistema, para manter o sistema mais úmido. Tanto é que no período mais seco nós temos crise de baixa umidade. Então todas essas tecnologias, esses adventos da ciência, eles devem ser considerados os ambientes. E hoje o que você falou, existe uma globalização e uma padronização. É como se essas espécies exóticas fossem as mais interessantes. E está indo na contramão da natureza. Porque a natureza, quando ela se organizou nos seus biomas, ela automaticamente vai fazendo uma seleção natural. E o homem está desconsiderando essa grande riqueza e esse valor social, econômico e sustentável e inserindo espécies que não se adaptam e causando, inclusive, interferência na capacidade de resistência das plantas naturais. Porque algumas plantas, elas desenvolvem algumas pragas, algumas doenças, que normalmente, no equilíbrio, aquilo ali não se manifestaria. Então, o sistema, ele insere vários fatores que devem ser considerados quando você pensa em fazer uma inserção em qualquer região, quer seja de jardinagem, quer seja agrícola, quer seja empresarial, quer seja industrial, os quebra-ventos para reduzir grandes impactos de massas quando elas estão se aproximando. Então essas tecnologias é que devem ser consideradas. Agora, o fator água, ele é fundamental, porque tem espécies ou conjunto de espécies, que é exatamente a diversificação agropecuária, ela privilegia essa capacidade de você ter várias espécies que em conjunto elas conseguem reter maior capacidade de água no solo, reciclagem de nutrientes, que é fundamental, porque quando a gente vê a pecuária, a pastagem, a grama, normalmente você considera aquele ali o maior estágio de degradação de cultivos, porque naturalmente aquilo ali tudo era mata. E a exploração dessa mata foi gerando um desenvolvimento de espécies de forma secundária, de forma terciária, e hoje o que a gente vê é exatamente quase que uma desertificação em termos de baixa capacidade de uso e sustentabilidade do meio ambiente. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já falando sobre esse assunto.